Estimados irmãos, nesse momento vamos dar início à nossa reunião. Eu quero mais uma vez apresentar a todos a minha saudação, o que faço em nome do nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Também venho lhes cumprimentar com a paz do nosso Senhor Jesus e dizer que o meu desejo é que o reino dos céus se manifeste em vossas vidas, a fim de que todos possam ser felizes, agraciados pelo poder glorioso do reino dos céus. Amados, sejam bem-vindos ao tabernáculo sagrado do nosso Deus. A partir deste momento já estão conosco santos e anjos. E mais uma vez, eu venho relembrar a igreja da importância da reverência, do respeito e da atenção, pois não estamos mais em um ambiente qualquer, mas estamos na casa de Deus, o local onde reina a verdadeira santidade do Pai, Filho e Espírito Santo, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Alto. Por isso, irmãos, a reverência é muito importante. Convido a igreja nesse instante a se colocar em pé. Aqueles que puderem, por gentileza, vamos oficializar a nossa reunião fazendo uma oração. Todos em sentido de reverência, oremos. Glorioso Deus, Pai Celestial, mais uma vez, Senhor Deus, nos encontramos reunidos na Tua casa, no Teu tabernáculo. Te damos graças, ó Pai. Bendizemos e glorificamos o Teu santo nome, o nome do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador,
o Príncipe da Paz, da Virgem Maria Santíssima também, da Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, a testemunha do Senhor Deus, que veio a esta terra com uma nobre missão de dar continuidade aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus, que são os mesmos do Senhor Deus. Tudo isso com um propósito de trazer de volta o nosso espírito, trazer o nosso espírito a beleza do Espírito do nosso Deus, transformar, nos purificar. E esses ensinamentos estão nesta Igreja Apostólica. E o nosso santo irmão Aldo, o profeta do Senhor Deus, deu continuidade nos ensinando. E eis que aqui nós nos reunimos mais uma vez perante aos senhores, na busca constante pelo aprimoramento espiritual. Santa Avó Rosa, vem ter a influência sobre a vida dos teus filhos, sobre o pensamento, sobre a mente deles, até mesmo para abrir o seu entendimento, para a melhor compreensão da palavra que o nosso Deus tem a nos proporcionar logo mais no transcorrer desta santa reunião. Dando ânimo para aqueles que muitas vezes se direcionaram para este tabernáculo santo, um pouco desanimados ou preocupados com alguns afazeres que não puderam cumprir ou complementar neste dia, mas que todos foquem, busquem primeiramente as coisas do reino dos céus, e as demais assim serão acrescentadas em vossas vidas. Tenho a certeza que a inspiração necessárias serão trazidas para esta reunião e que nós iremos realizar as nossas atividades da melhor maneira possível. Santa Avó Rosa, entrega em tuas mãos e a declara iniciada em nome do nosso Deus. Amém. Vamos cantar o hino de nosso inário, Igreja Forte, número 1. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. A igreja pode se sentar. Em prosseguimento de nossa reunião, nós iremos cantar mais alguns hinos de nosso inário, preparando o nosso espírito, o nosso coração para os demais momentos de nossa santa reunião. Cantemos de número 46, Confiança e Esperança. Confiança, esperança, santidade no viver, são três armas necessárias para quem quiser vencer. Nesta Igreja Apostólica proclamamos sem temer que os santos desta Igreja lá no céu irão viver. De número 68, Meu Ministério. Um ministério de glória eu recebi do meu Jesus, carreira só de vitória
essa parte dos hinos do inário, cantemos de número 123, Gratidão pela Salvação. Muito bem. Prezados irmãos, agora nós iremos adentrar nos momentos das apresentações dos nossos irmãos do coral. O primeiro hino que ouviremos tem como título Teu Amparo.
sequência, Tudo Fala de Ti, apresentado pelo coral. Santa Rosa, neste glorioso dia, tudo fala de ti, tudo recorda a lembrança daqueles alegres dias de paz, amor e bonança. Qual ave que cansada busca abrigo em seu ninho, minha alma reverente mergulha na lembrança do passado que só fala de ti. É a lembrança pungente que neste festivo dia recorda no presente a tua pessoa querida.
Muito bem. Estimados irmãos, agora nós passaremos para o momento das contribuições, onde nós temos a oportunidade de colaborarmos com o nosso Senhor Jesus, com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, para a salvação de muitas criaturas, a libertação de espíritos sofredores, escravizados pelo poder das trevas. Teremos essa oportunidade. Também a oportunidade de demonstrarmos o nosso amor e a nossa gratidão pela nossa igreja. Pelo aquilo que nós recebemos, teremos a chance de demonstrarmos a Deus o quanto nós estamos gratos pelas maravilhas que têm acontecido em nossas vidas. Transmito à igreja a leitura da mensagem. Estimados irmãos, para realizar os planos de Deus, de Jesus, do Consolador e do Santo Irmão Aldo, a nossa igreja depende de todos os apostólicos, ou seja, do seu amor, da sua frequência às nossas reuniões, do seu apoio em contribuir para o sustento desta obra de Deus e para que possamos enviar os pastores para dar assistência espiritual a todos os apostólicos em nossas congregações, bem como para manter a transmissão do programa A Hora Milagrosa na internet e em emissoras de diversas localidades deste país. Dependemos de todos os irmãos para anunciarmos ao mundo que Jesus enviou o Espírito Consolador de sua promessa e que o santo pastor que ele havia prometido já esteve em seu corpo físico entre nós, na pessoa do Santo Irmão Aldo, bem como para anunciar que estamos no tempo da regeneração, quando então o nosso Senhor Jesus enviaria santos poderosos para auxiliá-lo na obra de redenção e para amparar a sua igreja, a fim de que ela possa continuar divulgando a verdade dos céus a todos quantos almejam alcançar a graça de Deus Pai e dos seus santos e conhecer o caminho que os aproxime deles, que é esta igreja apostólica, o abrigo seguro para quem deseja alcançar a bem-aventurança de ser amparado e protegido para ser feliz e abençoado. Façam esta caridade, ó irmãos, contribuam com suas ofertas normais, especiais e seus dízimos, pois é o único meio com o qual nossa igreja conta, a fim de obter recursos para cumprir a sua missão na terra. Recomendamos que todos façam o possível para não faltar às reuniões de nossa igreja, pois a presença dos irmãos e irmãs é de grande valor para que tenhamos uma igreja bem frequentada e reverente e que possamos contar com a presença dos obreiros e diaconisas que cumprem um ministério muito importante na preparação, no zelo e na manutenção de nossas reuniões. E também para que possamos contar com todos os coristas e músicos, a fim de que, através de cânticos e louvores, todos os que comparecerem às nossas reuniões tenham seus ânimos e sua fé revigorados. Contamos, pois, com o apoio e com o amor de todo o povo apostólico em favor da obra de nossa amada igreja, reconhecendo o seu valor e cumprindo com o nosso sagrado dever de manter a obra desta igreja apostólica. Tenham muita paz, saúde e felicidade com as bênçãos preciosas de Deus o Pai, de Jesus nosso Senhor, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todo o poder celestial. Amados irmãos aqui presentes e também os nossos irmãos que estão nos assistindo via internet, eis aqui a leitura da mensagem. A palavra em forma de motivação e ao mesmo tempo apelo aos nossos corações está lançada. Prezados, nós que somos apostólicos, nós sabemos perfeitamente qual a missão de nossa igreja. Eu mencionei isto na reunião de quinta-feira. Mencionei aos irmãos que a nossa missão é colaborar com Jesus para a salvação de almas, de pessoas sofredoras, para que elas sejam libertas. E de fato, prezados irmãos, esta é a nossa missão. Não é a missão do mundo, mas a nossa. Nós somos os escolhidos. Nós fomos nomeados como igreja apostólica. E o nosso Deus espera, e para nós é um privilégio, muitos podem não entender, mas observa muito bem, é Deus, o Criador de todas as coisas, formando um povo na terra, uma igreja, e usando esta igreja para divulgar
a sua palavra, a palavra que transforma vidas. E este povo, prezados irmãos, somos nós que somos este povo. A confiança de Deus está na nossa pessoa, a confiança dele está na nossa gratidão, no nosso amor, no nosso reconhecimento. E daí a necessidade de nós não desapontarmos o nosso Deus, deixando a ingratidão falar mais alto, podendo fazer mais, mas muitas vezes se prendendo e deixando de lado a igreja. Prezados, e esta congregação especialmente está praticamente finalizando uma obra muito importante, construção do novo templo, onde sem dúvidas, acolherá visitantes, pessoas sentirão interesse de virem, algumas para verem a beleza do templo, mas talvez não seja exatamente para isso, porque ao virem contemplar a beleza do templo que será construído, que está finalizando, a palavra está sendo direcionada dia após dia, e ao virem, ouvirão exatamente a palavra que transforma vidas. Irmãos, isto é motivo de alegria e de nos esforçarmos ainda mais, isto em relação às nossas contribuições normais e até mesmo, prezados, para o que está sendo construído, este novo templo. Não vamos fazer conforme aquele povo que fez e o nosso Deus viu o amor deles se esfriando, eles negando a Deus, e Deus diz: eu sei que há entre vocês muitos que têm me roubado, porém se eu digo isso, vocês me dirão: mas Senhor, no que nós temos te roubado? Nos dízimos e ofertas que têm me negado. Sei que há entre vós muitos que retêm mais que o justo, ou seja, que deixam de oferecer aquilo que podem, oferecem menos. E o nosso Deus diz: eu, porém, vos digo, não é para a vossa prosperidade, é para a vossa perda. Então, prezados, a nossa obra é uma obra de amor, de reconhecimento, de espontaneidade. E lembrem-se muito bem das palavras do Santo Irmão Aldo, quando forem trabalhar para esta igreja, seja no que diz respeito ao ministério de pregação, de diáconos, diaconisas, coristas, músicos, regentes, membros, todas as vezes que forem fazer algo para esta igreja, lembrem-se sempre dessas palavras do Santo Irmão Aldo: o que vocês fizerem por esta igreja, vocês estarão fazendo pelo reino dos céus. E fazendo pelo reino dos céus, vocês terão a sua recompensa, porque Deus é justo e Ele recompensa sim. Então, prezados, eu deixo essas palavras em vossos corações, na esperança de que cada um ofereça o de melhor, tanto no seu ministério, quanto naquilo que diz respeito à contribuição financeira. Claro, não por obrigação, mas de acordo com o seu amor, de acordo com a sua gratidão. Eu irei fazer nesse instante uma breve oração, pedindo a consagração das ofertas. Adianto os meus agradecimentos a toda a igreja, em nome do nosso Deus, e o meu desejo que Ele recompense a cada um, multiplique na sua vida aquilo que os irmãos praticam, que exercem de melhor em prol do reino dos céus. Glorioso Deus, Pai Celestial, falei aos corações dos teus filhos, e tenho a certeza que eles te amam, e que aqueles que puderem fazer mais por esta obra, irão fazer, porque querem receber a recompensa do Senhor, querem poder te ajudar de alguma maneira no seu ministério, contribuindo financeiramente. E eu venho pedir ao Senhor que abençoe e ampare essas pessoas, aqueles que estiverem passando por momentos difíceis em relação à sua vida financeira. Toma o conhecimento, com Jesus, a Virgem Maria, Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, lhes auxiliem para que possam ser prósperos e os seus empreendimentos possam ocorrer tudo bem, para que se tornem pessoas bem-sucedidas e possam te ajudar cada vez mais nesta obra de salvação. Santa Avó Rosa, consagra essas ofertas em nome de Jesus. Amém. As irmãs passarão recolhendo as contribuições e os irmãos poderão assim ofertar. Eu transmito à igreja alguns avisos. Primeiro aviso sobre as recomendações para as reuniões. Observem as recomendações e restrições de acordo com os decretos estaduais e municipais. Preparem os nossos templos, providenciando os equipamentos e materiais necessários, e observem o limite de capacidade permitido e o distanciamento
E, se necessário, utilizem os anexos. Evitem cumprimentos, não façam aglomerações no final da reunião, seja dentro ou fora do templo. Se porventura algum irmão estiver com suspeita ou com sintomas de Covid-19, mesmo que seja sintomático, deve ficar em casa respeitando o isolamento para sua recuperação, evitando contato com outras pessoas. Diante das flexibilizações em alguns municípios, o pastor poderá realizar a reunião sem máscara, somente quando estiver sozinho no púlpito, assim como os regentes e solistas somente no momento da apresentação. Se tiver consagração de crianças, o pastor deverá usar a máscara durante o sacramento. Todos os demais coristas, músicos, obreiros e membros devem continuar utilizando a máscara e efetuando a medição de sua temperatura antes de entrar no templo. O álcool em gel deve estar disponível para todos. Porém, observem as recomendações e restrições de cada município antes de tomar qualquer iniciativa. O Conselho avisa que a congregação que for denunciada ou tiver problemas com autoridades será fechada por tempo indeterminado até a solução dos problemas. Cerimonialistas em casamento na sede ou congregações. O Conselho Deliberativo informa que não serão aceitas modificações ou imposições de cerimonialistas não apostólicos em casamentos realizados na sede ou nas congregações. A Igreja Apostólica tem uma cerimônia muito bonita e em total conformidade com a vontade do Reino dos Céus, pois foi inspirada por Jesus através da Santa Avó Rosa e não iremos modificá-la. Os responsáveis pela arrumação do templo são as diaconisas e obreiros, e a cerimônia tem a responsabilidade do pastor escalado, que deve realizá-la na sua originalidade. Os noivos que desejarem poderão utilizar os serviços de cerimonialistas somente no salão de festas, mesmo assim, obedecendo os preceitos apostólicos. Aos regentes, coristas e músicos, solicitamos aos nossos irmãos que não saiam dos seus lugares após as apresentações, somente se for por um motivo muito necessário, porém retornem logo. Esta movimentação retira a atenção dos irmãos membros e é uma falta de respeito ao pastor durante as mensagens. O coral fica em uma posição privilegiada nos templos e devem ser um exemplo a todos os nossos irmãos, com relação à sua postura, silêncio, obediência à disciplina e respeito aos atos devocionais de nossas reuniões. Afinal, os senhores coristas, músicos e regentes têm um ministério de muita honra para a nossa igreja. Estimados irmãos, estes foram os avisos. Eu informo a igreja que nesse instante nós teremos alguns avisos a respeito da construção, está a cargo dos nossos irmãos.
Amados irmãos, então era isso. Como a Santa Rosa sempre dizia, a união faz a força. Se nos unirmos, com certeza, irmãos, conseguiremos atingir os nossos objetivos. Em prosseguimento, retornando às apresentações dos nossos irmãos coristas e músicos, ouviremos pela orquestra Vó Rosa, Santa Mãe. Vamos ouvir pelo coral A Mais Bela Rosa.
Muito bem. Eu agradeço ao coral pelas apresentações até este momento e agora os convido para com os demais irmãos aqui presentes, os nossos internautas, ouvirmos a leitura da mensagem com o título A Santa Avó Rosa, Fiel Testemunha de Deus e a Grande Bênção. A Santa Avó Rosa é a grande bênção prometida por Jesus para o seu povo e para a grande obra que ele realizaria, por meio de um santo que receberia a função de Consolador em um período da humanidade que o nosso Senhor denominou de Tempos da Regeneração. Época em que ele manifestaria o seu grande poder de salvar, libertar, curar e realizar grandes sinais no céu e na terra, juntamente com o Consolador que ele prepararia, formando com o Divino Mestre uma perfeita unidade de espírito e poder. Exerceriam o poder de Deus e do seu Divino Espírito e seriam as duas testemunhas prometidas no livro do Apocalipse, escrito por São João. Foi exatamente isto que aconteceu quando Jesus pôde restaurar sua verdadeira igreja, formando esta igreja apostólica e nela formar a Santa Avó Rosa como Espírito Consolador. Entendam, pois que a Santa Avó Rosa é exatamente esta outra testemunha, e ambos, ela e Jesus, são as duas testemunhas citadas por São João no livro do Apocalipse. Por isso, ela tem autoridade para realizar sinais, milagres e bênçãos para a igreja e para todo aquele que crê. Tem assim demonstrado por muitas maneiras que o poder de Deus, o poder de Jesus e do Santo Espírito do Pai é muito superior ao poder do mal. E para provar que a Santa Avó Rosa não é morta, mas uma santa viva, e a segunda testemunha profetizada no livro do Apocalipse, formou ela nesta igreja o seu sucessor e representante, o primaz e profeta desta igreja, nosso Santo Irmão Aldo, o qual nos revelou que ela era a grande bênção prometida por Jesus, o outro Consolador, a fiel testemunha do nosso Deus, e junto com ela, participando dos seus dons, pode ele governar, amparar e proteger os verdadeiros filhos de Deus nesta Santa Igreja Apostólica. Portanto, a Santa Avó Rosa veio a esta terra com a missão de ser o outro Consolador e fazer parte do ministério de Jesus nosso Senhor e ser participante da obra salvadora do Divino Mestre e o caminho do povo de Deus para a eternidade. Entretanto, tudo o que temos hoje, como a doutrina, a disciplina, a regra do bom viver e as bênçãos e virtudes divinas, vieram por meio dela para a sua igreja. Por isso, o seu ministério como Espírito Consolador é de esplendor e glória, comparável à estrela da manhã, como se referiu Jesus, nosso Senhor, na sua promessa ao Santo Vencedor. Sua luz divina de sabedoria e virtudes ilumina os nossos corações e os nossos caminhos nesta vida, preparando o seu povo para a eternidade com Deus e todos os seus santos. A Santa Avó Rosa tem o poder vivificador para santificar e aperfeiçoar toda e qualquer pessoa de boa vontade que deseja ficar na Igreja Apostólica, que quer mudar os seus comportamentos da vida e deixar dos maus pensamentos, dos vícios, dos costumes errados, contrários à vontade de Deus. Deixar dos maus sentimentos como a raiva, o ódio, os ciúmes, a inveja, a impaciência, o orgulho, a vaidade, a soberba, entre outros sentimentos que não edificam o Filho de Deus. Ela tem o poder de conceder para quem desejar alcançar o reino dos céus as mais belas virtudes que existem neste reino, tornando-o num verdadeiro Filho de Deus, perfeito em tudo, útil à sociedade, à família e à igreja. O ministério glorioso da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador, ao lado de Jesus, da Virgem Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, à frente desta Igreja Apostólica, junto a todo o poder celestial e através da mensagem desta Igreja Apostólica, são a grande oportunidade de regeneração e salvação da criatura humana, humilde e sincera, que aceitar com muito amor em seu coração os preceitos doutrinários e disciplinares edificantes e formadores de um bom caráter de filho de Deus. Esses santos lutam para salvar os fiéis
e dar-lhes, em nome de Jesus, do nosso Deus, a verdadeira salvação, e também para conceder proteção, alívio e consolo, livrando das tribulações, afastando as maldições e as pragas anunciadas nas Sagradas Escrituras, sobre os tempos do fim, as quais vêm se cumprindo cada vez mais, por causa do pecado e dos homens terem se afastado de Deus e da sua justiça. A Santa Avó Rosa, ao lado de Jesus Nosso Senhor, de Maria Santíssima e do Santo Profeta Irmão Aldo, tem realizado milagres e curas importantes para proteger o nosso povo e os ouvintes do programa A Hora Milagrosa, que creem e confiam de doenças e enfermidades graves, de vícios, de problemas da família, desempregos, misérias e de outros problemas de situação difícil. Prezados irmãos, no dia 26 de outubro, data da grande vitória da Santa Avó Rosa, de Jesus e desta Igreja Apostólica, vamos comemorar com muito júbilo, amor e gratidão a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima e ao Reino dos Céus, pelo glorioso ministério da Santa Avó Rosa, Santo Espírito Consolador. Entretanto, procurem dar valor a estas dádivas preciosas que Jesus formou entre nós, que é a Santa Avó Rosa, a nossa Igreja Apostólica, a nossa doutrina, a nossa disciplina e o profeta e pastor por excelência de nossas almas, o Santo Irmão Aldo. Deem provas em seu viver e nos seus atos desta fé e honrem a estes santos como verdadeiros filhos de Deus ainda nesta terra. Assim como esses santos de Deus sempre foram fiéis ao nosso Pai Celestial, à sua Igreja e ao seu povo. Peçam sempre a Jesus Nosso Senhor, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo que lhes ajudem a serem sempre fiéis, unidos, dedicados e obedientes à sua Igreja Apostólica, a terem bom ânimo e muita esperança em suas vidas. Estimados irmãos, eis aqui a mensagem, falando sobre a nossa Santa Avó Rosa, fiel testemunha de Deus e a grande bênção. Irmãos, quando nós mencionamos este assunto, Santa Avó Rosa, quando nós afirmamos que ela é o Consolador, que ela é a testemunha fiel do nosso Deus, a segunda testemunha descrita no livro do Apocalipse, para nós compreendermos e não deixarmos dúvidas, ou ao mesmo tempo retirar essas dúvidas que haja no coração, na mente de algumas pessoas que às vezes ainda estão em nosso meio por um período longo, mas que ainda não conseguiram ter clareza sobre este assunto. Para nós entendermos, nós precisamos voltar um pouquinho na promessa feita por Jesus sobre este Consolador. E precisamos entender, irmãos, o porquê de tudo isso. Funcionou da seguinte maneira: Deus nos criou perfeito, pecamos, nosso espírito tornou um espírito impuro, e nós precisamos voltar para o reino dos céus. Porém, impuro não tem condições. Precisa haver a regeneração do espírito. Então, o nosso Deus envia Jesus, exatamente para dar continuidade naquilo que os antepassados, também enviados por Deus, como os profetas, os patriarcas, não conseguiram. Eles exerceram seu ministério, mas o pecado conseguiu dominar alguns corações. E então Deus envia Jesus. Jesus vem à terra com o mesmo propósito, a busca pela regeneração do nosso espírito. E outra vez, o pecado consegue então dominar mais alguns corações. E nessa vinda de Jesus à terra, irmãos, cumpriu-se diversas profecias, diversas palavras do nosso Deus. Primeiro, aquela quando ele diz: eis que enviarei meu filho amado. Enviarei aonde? À terra. Cumpriu-se esta. Depois, olhamos para o livro do Apocalipse e vemos uma outra profecia sobre duas testemunhas, duas pessoas que exerceriam um ministério aqui na terra na busca da regeneração do nosso espírito. Exerceriam um ministério glorioso, porém
o pecado se levantaria, a maldade, o mal, dominaria mais corações, porque na medida que o poder de Deus fosse tomando posse dos corações, o poder das trevas também se manifestaria. E então, com essa manifestação do poder das trevas, do poder do mal, conseguiram cumprir a profecia sobre as duas testemunhas, onde diz que as duas exerceriam o ministério, porém chegaria um momento que elas seriam interrompidas, morreriam. A primeira aconteceu com Jesus. Jesus realiza o ministério, segundo as Sagradas Escrituras, de 3 anos. Foi um ministério, podemos dizer, curto, porém ao mesmo tempo grandioso. Por quê? Porque os seus 3 anos perduram há mais de 2000 anos depois. Cá estamos nós, adorando, acreditando e seguindo os ensinamentos de Jesus. Então, foi um ministério curto, mas ao mesmo tempo glorioso, porque se estende até esses dias. E durante esses 3 anos, irmãos, ele conseguiu realizar de fato um ministério extraordinário, convertendo muitas pessoas, levando muitas criaturas ao arrependimento. Porém, o pecado também multiplicou-se no coração dos homens e cumpriram a palavra, interromperiam o ministério das testemunhas, mataram Jesus, crucificaram. E aí a profecia diz que ao 3º dia, as 2 testemunhas ressuscitariam. E o que acontece com Jesus? Ao 3º dia, ele ressuscita. Então, irmãos, isto faz de Jesus a primeira testemunha fiel do nosso Deus. Por que fiel do nosso Deus? Porque ele, Jesus, ele nunca procurou falar o que as pessoas queriam ouvir. Porque ele, Jesus, não procurava agradar as pessoas, nem que para agradar as pessoas ele tivesse que entristecer a Deus. Não, ele nunca fez isso. Ele nunca omitiu, ele nunca aceitou erro, desobediência, não. Ele foi fiel em tudo. Foi tão fiel, irmãos, que em uma certa ocasião ele chega a dizer: quem quiser vir após mim, é como se ele dissesse: eu estou indo para os céus. Quem quiser vir após mim, quem quiser, nega-se a si mesmo. Esse é o Jesus fiel. Esta é a primeira testemunha fiel do nosso Deus, que exortava viúvas, doutores das leis, todos aqueles, porque ele queria a verdade. Ele estava testemunhando de Deus. Ele era testemunha de Deus. Ele falava o que ele ouvia de Deus. Em uma certa ocasião ele próprio afirmou, dizendo: as palavras que vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, Ele é quem faz as obras. Em outra ocasião ele afirma dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. As pessoas não entenderam, os doutores das leis não entenderam e chegaram a dizer: tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. E aí Jesus diz: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. É verdadeiro, porque o Pai que está no céu também testifica de mim. Então, com isso, irmãos, nós vemos que Jesus se encaixou perfeitamente no que diz respeito à primeira testemunha. A Santa Avó Rosa, fiel testemunha de Deus. Como ela se encaixou nessa segunda testemunha de Deus? Vamos lá no passado um pouquinho novamente. Jesus promete que iria para o Pai, mas não deixaria a humanidade órfã, os filhos, os seus discípulos órfãos, ou seja, sozinhos, sem instrução de Deus, sem um porta-voz de Deus ali no seu meio. E então ele promete que enviaria um Consolador, e quando esse Consolador viesse, ele testificaria dele, Jesus. Testificar é falar da outra pessoa. Então ele promete o Consolador. Na segunda testemunha diz a mesma coisa, que esta segunda testemunha exerceria um ministério e da mesma forma que a primeira morreria. E ao 3º dia ressuscitaria. Irmãos, com a Santa Avó Rosa foi a mesma coisa. Primeiro que Jesus disse que não falaria de si mesmo, não falaria para as pessoas a sua vontade própria. Por isso que nós que conhecemos a história dela, nós nunca ouvimos dizer que ela chegou para a igreja e falou: eu quero que seja assim. Não.
Era sempre: Jesus quer que seja desta maneira. Isto é testificar de Jesus. Olha a coincidência, Jesus diz: as palavras que eu vos digo, que eu realizo, não sou eu, é o Pai. É o Pai que realiza, é Ele que fala. A Santa Avó Rosa, da mesma forma, não era ela, era Jesus. Era Jesus. Irmãos, durante o ministério de 16 anos, grandes maravilhas aconteceu no meio da igreja. Uma evolução extraordinária. E aconteceu a mesma coisa, o pecado também foi evoluindo. Chegou uma certa ocasião que a Santa Avó Rosa chegou a pedir para exercer seu ministério em espírito. Somente em espírito. E isto foi aceito por Deus e por Jesus. E então, no dia 26 de outubro, ela vem a deixar o seu corpo. Faleceu. Ao terceiro dia, o que acontece? Ela e a Virgem Maria Santíssima falando com o Santo Irmão Alto. Irmãos, e aí nós encaixamos perfeitamente, olhando o seu ministério, o que aconteceu com ela, na segunda testemunha de Deus. Segunda fiel testemunha. Fiel por quê? Porque assim como Jesus não se preocupava em agradar as pessoas, a Santa Avó Rosa também não. Nunca omitiu, nunca enganou a igreja. Por isso nós olhamos e vemos fiel. Não foge da verdade. Não foge da verdade. Nunca enganou a igreja, nunca deixou dúvidas. Também nunca procurou agradar as pessoas e entristecer a Deus. Não enfeitou um reino dos céus como muitas falsas testemunhas enfeitam. Não enfeitou um Jesus que aceita tudo que quer somente o coração. Ela também não fez isso. Se ela fizesse isto, ela estaria sendo uma testemunha falsa. Porque Jesus não era assim. Quando Jesus testemunha de Deus, Ele testemunha verdadeiramente. Se a Santa Avó Rosa tivesse em algum momento do seu ministério ensinado algo diferente, ou tivesse tido a preocupação em agradar as pessoas, em ter uma igreja com milhares de criaturas, nem que importasse que estivessem em desobediência ou não, ela não estaria sendo a fiel testemunha de Jesus, do nosso Deus. Irmãos, e por que de fato testemunha? Testemunha é aquela pessoa que fala algo cabível ao seu conhecimento, que ela presenciou, que ela ouviu, e assim sucessivamente. Uma pessoa ela não pode testemunhar se ela não sabe de nada. E quando alguém é chamado para testemunhar, inclusive até uma lei, que se alguém é convidado para testemunhar, antes de iniciar ali o testemunho, ela faz uma promessa de que ela vai falar a verdade que ela sabe, ela não vai mentir. Isto na lei humana, a pessoa não pode mentir. Se ela mente, tem uma pena que ela deverá cumprir, tem consequências. Agora imagina na lei de Deus, que é superior ao dos homens. Para o Consolador, a Santa Avó Rosa ter se tornado esta fiel testemunha, primeiramente, irmãos, ela precisou dar provas de que ela estava disposta a falar a verdade, a ensinar a verdade, nem que para isto ela tivesse que ver metade da igreja saindo, como aconteceu com o implante da disciplina. A partir deste momento que ela prova que ela estava disposta a cumprir a verdade, a falar, ser a fiel testemunha de Deus, então ela começa o seu ministério. Falava do nosso Deus, falava de Jesus. Quando foi implantar a nossa disciplina, chegou para o bispo e a missionária Odete e falou: Jesus ordenou que seja implantada a disciplina desta maneira. Se em algum momento ela tivesse dito, eu quero que seja assim, opa, não é a testemunha que Jesus disse, porque ele disse que testificaria dele, anunciaria aquilo que ouvisse dele. Então, irmãos, esta é a prova de que a Santa Avó Rosa é a fiel testemunha. E a grande bênção, por que ela é a grande bênção? Quando Jesus encerra o seu ministério e ele vai para os céus, ficam ali os seus discípulos e depois mais alguns que foram ingressando no ministério da anunciação do Evangelho de Jesus. Porém, todos eles vão para os céus. E nesta ida para os céus, irmãos, cumpriu-se uma outra promessa, uma outra profecia, de que haveria grande silêncio entre os céus e a terra. Por que esse silêncio?
Porque Deus não pôde de maneira nenhuma mais se manifestar em meio à humanidade usando pessoas. Por quê? Porque as pessoas estavam em pecado e Deus não usa ninguém em pecado. Não poderia uma criatura ser porta-voz de Deus vivendo em pecado. Então houve esse silêncio. Durante esse silêncio, quantas coisas aconteceram? Quantas coisas aconteceram na humanidade? 2 guerras mundiais, pandemias que ceifaram vidas de milhares de pessoas, uma queda naquilo que diz respeito à moral, à honra. Irmãos, tudo que é de ruim foi acontecendo nesse período, porque estava em um silêncio entre os céus e a terra, não havia manifestação, muito embora Deus quisesse. Mas como ele ia fazer? Como? E esse silêncio foi quebrado exatamente no dia que a Santa Avó Rosa nasceu, muito tempo depois. Irmãos, querendo ou não, com o seu nascimento, muitas coisas mudaram. Imagina se nós vivendo em uma humanidade nessa situação que nós estamos, sem que nós tivéssemos tido a presença da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Alto. O silêncio estava perdurando até esses dias. E agora, imagina quantas coisas não poderiam ter acontecido. Alguém diz, mas e nós não já vivemos em um mundo complicado, difícil? Isso é verdade, nós não podemos negar. Mas imagina esse mundo sem a proteção de Deus, sem a intercessão da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Alto. Em que situação nós estaríamos? Alguém diz, mas e o que mudou? Irmãos, não se enganem. Nós poderíamos estar em situações piores. Só não estamos por causa desta grande bênção. Ao nascer, possibilitou que o nosso Deus manifestasse o seu poder na terra. E ao manifestar o seu poder, várias coisas do poder do mal tiveram que ser retiradas, porque o poder de Deus começou a voltar a reinar na terra. Graças a quem? A Santa Avó Rosa. E quantas vezes o sofrimento da humanidade, o nosso sofrimento, não foi aliviado por intercessão da Santa Avó Rosa? Porque nas segundas testemunhas, onde está profetizado sobre ela, diz que as duas, estas testemunhas, diz no livro de Apocalipse, terão poder para fechar o céu e a terra e até sobre a natureza. Jesus tinha esse poder, irmãos, provou isto. A Santa Avó Rosa tem esse poder. Então muitas coisas foram amenizadas exatamente por causa do seu poder glorioso. Olha a coincidência. Antes de Jesus vir, o que acontecia? Mulheres não tinham direito a nada, somente procriavam, não tinham voz ativa, eram como escravas. O homem mandava em tudo. Um homem mais poderoso poderia escravizar qualquer outro homem se assim ele quisesse. Não era fácil a situação. Jesus foi a grande bênção para aquele povo, porque ele veio, ele aboliu aquelas regras, aquelas leis, desfez aquilo. E a partir de então, mulheres começaram a ganhar poder. Irmãos, se não fosse Jesus naquela época, em que situação estaria? Difícil. E hoje é a mesma coisa, nos dias atuais com a Santa Avó Rosa. Porém, isto precisa ser reconhecido. Precisa ser reconhecido. Alguém diz, mas pela humanidade? Precisa ser reconhecido pela humanidade? Eu digo sim, pela humanidade também. Mas primeiro, precisa ser reconhecido por nós apostólicos. Porque enquanto nós não reconhecermos isto, como nós iremos esperar que a humanidade reconheça? E daí, irmãos, temos visto as provas constantes do poder desta Santa Gloriosa. Assim diz a mensagem, conforme está escrito, ela tem autoridade para realizar sinais, milagres e bênçãos preciosas para a igreja e para todo aquele que crê. Ela tem o poder de vivificar, de santificar e aperfeiçoar toda e qualquer pessoa de boa vontade. Ela tem esse poder. Ela exerceu esse poder na vida de muitas criaturas. Pessoas viciadas em drogas, em bebidas alcoólicas, em fumos,
crenças diferentes, costumes diferentes, desagradáveis, desaprovados por Deus, a Santa Avó Rosa conseguiu transformar essas vidas. As trouxe para o nosso meio, para esta igreja apostólica. Isto, irmãos, é a grande bênção para cada um de nós. Milagres que recebemos. Se fosse colocada uma folha e pedisse para cada irmão escrever um milagre que já recebeu através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, eu não tenho dúvida de que seriam muitos. Porque não há dúvidas, irmãos, de que ela recebeu o poder exatamente para isto, para fazer isto. Porém, muitas criaturas não a entendem como consolador, não conseguem compreender, não conseguem entender que ela é a testemunha, a segunda testemunha fiel do nosso Deus. Por quê? Primeiramente, porque estão muito longe de crer em Jesus com sinceridade. E não crendo em Jesus com sinceridade, não acontece aquilo que ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Conhecimento, sabedoria. Se não crê em Jesus, como diz as Escrituras que o Jesus verdadeiro, é aquele conforme eu mencionei, que não aceita erros, que não aceita desobediências, mas que preza pela santidade. As pessoas creem em Jesus, mas em um Jesus adaptado para elas. Como assim, pastor, adaptado para elas? O meu Jesus é aquele que é o meu coração, que sabe que eu sou falho, que eu posso fazer tudo, e Ele vai me perdoar de qualquer maneira, porque Ele é amoroso, é misericordioso. Esse aqui é o meu Jesus. Chegamos mais adiante e encontramos alguém que diz: não, o meu Jesus, ele é assim. Ele aparece para a minha pessoa, mesmo eu vivendo em pecado. Ele aparece, ele toma conta do meu espírito, ele me usa em pecado. Andamos mais adiante e apareceu um outro Jesus. O que é isto? Jesus adaptado para as pessoas. Do seu próprio jeito, eu crio o meu aceita tudo. Creem nesse Jesus, mas não é o verdadeiro. E crendo nesse, não adquirem a sabedoria e a inspiração para compreender a palavra de Deus. Irmãos, certa vez existiu um povo, inclusive doutores da Sagrada Escritura, das leis de Deus. E chegou uma certa ocasião que eles chegaram a dizer: nós somos sábios. Nós somos sábios. E Deus, usando o profeta Jeremias para exortar aquele povo, porque estava em uma situação lamentável, pecando, vivendo vidas depravadas, totalmente em desobediência à vontade de Deus. E aí eles diziam: nós somos sábios. E aí Deus usando o profeta Jeremias, mandou a dizer: eu vos pergunto, e a lei do Senhor está conosco? Vocês dizem que são sábios, e a lei do Senhor está convosco? Está com vocês? Aí mais adiante Deus diz: eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Rejeitaram. E então eu vos pergunto: que sabedoria vocês têm? Nenhuma sabedoria. Nenhuma sabedoria, porque rejeitaram a palavra de Deus. E assim não adquirem a sabedoria para entender que a Santa Avó Rosa é o Consolador, que ela é a fiel testemunha. E não é novidade nós encontrarmos 3, 4 ou 5 ou mais pessoas em nosso meio com a mesma dúvida das pessoas que estão no mundo, se questionando: mas e ela é ou não é? E aí na vida dessas pessoas, irmãos, se cumpre aquilo que se cumpriu na vida daquelas pessoas que estavam com Jesus quando ele está contando uma parábola muito clara a eles, porém eles não entendiam, não acreditavam. E aí Jesus diz para eles: eis que se cumpre então a promessa, a profecia. Eles vendo, era como se não estivessem vendo nada. Aí Jesus diz: vendo não vejam, ouvindo não ouçam. Como assim? Vendo não vejam, ouvindo não ouçam. Eu pego as Sagradas Escrituras e eu vejo falar sobre Consolador em diversos pontos, porém é como se eu não estivesse vendo. E Jesus falou por que estava naquela situação. Ele diz: por causa da incredulidade nos corações, dureza nos corações, pecado. Por causa disto, vendo não vejam. Aconteceu isso para eles.
não entendiam. E ouvindo não ouço. Eu ouço diversas vezes falar que a Santa Rosa é o Consolador, pastores afirmar e afirmar, porém eu não entendo. Por quê? Incredulidade no coração. Por outro lado, uma grande maioria, graças a Deus, creem verdadeiramente nesse Consolador, receberam bênçãos deste Consolador e anunciam este Consolador. Conforme diz a mensagem, anuncia com a sua vida, com as suas atitudes, este Consolador. Mas são só essas mais pessoas e as outras? E a multidão da Igreja Apostólica, onde fica? Só 2, 3, só os pastores que vão anunciar essa testemunha de Deus, e o restante vão fazer o quê? Só os pastores foram chamados, só os pastores foram escolhidos para testemunhar sobre a Santa Rosa, a grande bênção, sobre a Santa Rosa, a fiel testemunha de Deus. Quantos que testemunharam sobre Jesus? Jesus testemunha sobre Deus, vai para os céus. Quais foram as pessoas que ficaram para testemunhar sobre Jesus? Que se sacrificaram, foram presas, outras mortas por testificarem de Jesus. Uma multidão imensa. Não foi só aqueles 11 que ficaram com Jesus, não, foi uma multidão. E hoje nós estamos nessa situação, e uma multidão, e nós precisamos testemunhar deste Consolador. E não somos só nós, pastores. O coral, músicos, regentes, obreiros, diaconisas, membros. E é um testemunho verdadeiro, irmãos, que precisamos transmitir ao mundo. Precisamos fazer com que as pessoas olhem e vejam e afirmem, não, de fato, o que nós ouvimos falar daquela igreja, que lá tem um Consolador, que a fiel testemunho de Deus exerce poder lá, é verdadeiro. Precisamos transmitir isto ao povo, não isto. Lá na minha igreja, a Santa Rosa é o Consolador, lá ela é a fiel testemunha, e a pessoa olha e diz, mas vem cá, você é de uma igreja? Puxa vida, nem parece que é religioso. Não é esse testemunho que nós precisamos dar. Nós não podemos, este está errado. Esse nós não estamos anunciando, mas pelo contrário, estamos atrapalhando. Mas vamos testemunhar, irmãos, como Jesus diz para aqueles, ide por todo o mundo, testemunhai, pregai, mostrai ao mundo as boas novas, aquilo que vocês presenciaram. Agora é a nossa vez de fazermos isto pelo Consolador. E temos provas, milagres e bênçãos recebidas. Prezados, então, o restante da mensagem, a segunda mensagem, nós meditaremos na reunião de amanhã. Eu agradeço a todos pela presença, pela reverência, pelo trabalho prestado. Eu agradeço em nome do nosso Deus. Digo a todos que façam um esforço para comparecer na reunião de amanhã, pois amanhã nós teremos uma mensagem muito especial mesmo, e que vale a pena nós meditarmos, assim como meditamos na de hoje, disponibilizarmos os nossos ouvidos, o nosso entendimento, o nosso coração, para acatarmos. Irá fazer uma diferença enorme na vida dos irmãos. Então, prezados, meus agradecimentos também aos nossos irmãos que estão nos assistindo via internet. Nesse instante, convido a igreja a se colocar em pé, para nós encerrarmos a nossa reunião. Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus e encerrarmos. Glorioso Deus, Pai Celestial, chegamos ao término de nossa reunião, nosso muito obrigado por esses ensinamentos. Santa Rosa, cremos e confiamos que a Senhora foi e é e sempre será a grande bênção para esta humanidade, para esta nação. Pois através do seu poder, da sua intercessão, muito sofrimento foram amenizados, porque a Senhora intercedeu a Deus, a Jesus, e eles assim executaram o seu poder nesta terra. E até hoje estão executando, nos protegendo, nos amparando de tudo aquilo que o poder das trevas disponibiliza a fim de nos atrapalhar, impedir a nossa felicidade, tirar a nossa paz, a nossa alegria e até mesmo muitas vezes para algumas pessoas o desejo de continuar vivendo. Santa Rosa e Santo Irmão Alto, abençoa a vida da tua igreja, esses que aqui estão reunidos nesse exato momento. Se houver mérito da parte deles, aquilo que eles estão pedindo e esses nomes colocados nessa caixinha de pedido de oração, que eles possam receber o auxílio do nosso Deus, mas que prevaleça sobretudo a vontade soberana do nosso Pai Celestial. E ao término desta reunião, Senhor Jesus, leva a tua igreja com a tua paz, envia santos e anjos com a Santa Rosa, a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo para lhes conceder uma boa noite de descanso, um retorno
ótimo até os seus lares e para que possamos estar aqui amanhã reunidos novamente para ouvirmos os teus ensinamentos. Por tudo, a nossa gratidão sincera. Amém. A paz do Senhor para todos e até a reunião de amanhã.